Dando sequência à série de entrevistas que estamos realizando no Centro Clínico JWM para o programa Estúdio Aberto e também para o portal JWM, hoje a gente conversa com o Dr. Arthur Boschi, endocrinologista aqui do Clube Cardoso Marques, Centro Clínico JWM, médico formado na URGS e com especialização adquirida através do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor Arthur, primeiramente uma boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bom? Doutor, dentro da sua área, quais têm sido os principais problemas que têm sido constatados na população brasileira? Olha, hoje em dia, por causa da mudança dos hábitos de vida, que a gente tem tido uma vida menos saudável, pratica menos atividade física, menos exercício, a gente tem atendido muitas doenças relacionadas com esses hábitos que pioraram muito nos últimos 20 anos. A gente atende muito problema de obesidade, diabetes, consequências do diabetes. Aqui na região de Santo Antônio tem muitos problemas de tireoide, né? Alguma coisa da localização do solo, da alimentação, que a gente ainda não sabe bem explicar porque aqui tem bastante, mas eu tenho atendido bastante problema de tireoide, mas tenho atendido também bastante relacionados com obesidade, ganho de peso, sedentarismo, diabetes, que na verdade é um espectro do mesmo universo de doenças, obesidade, sedentarismo, diabetes junto. Tenho atendido bastante essas coisas aqui ultimamente. Sim, essa questão da alimentação era um ponto que eu queria abordar com mais detalhamento, inclusive, porque invariavelmente as pessoas têm se alimentado muito pior ultimamente por conta da rotina muito corrida e que também tem a questão do esporte cada vez menos praticado também por conta da vida corrida, né? Ao invés de correrem na vida, também é a vida corrida, né, doutor? Desses problemas, quais podem ser solucionados de alguma forma ou minimizados através de uma mudança de atitudes no dia a dia? Bem, né, que nem eu estava falando antes, assim, todas essas doenças já existiam muitos anos atrás, mas hoje em dia, como as pessoas fazem menos esforços de uma maneira geral, os progressos da humanidade todos diminuíram os esforços. Hoje em dia a gente anda menos a pé, anda carros, ônibus para se deslocar, ou então precisa sair menos de casa para resolver os problemas. Antigamente você precisava sair de casa para fazer compra, hoje em dia você pede as coisas em casa. Hoje em dia antigamente você levantava do sofá para trocar de canal, hoje em dia você troca com o controle remoto. Antigamente você tinha que ir na biblioteca se você queria ter uma informação de um livro, lá seja o que for que tivesse precisado de uma informação. Hoje no celular você olha instantaneamente. Então são todos esforços menores que desencadeiam que a pessoa gaste menos energia. E junto com isso também a gente tem uma disponibilidade maior de comida. Fazer bem simplificadamente, assim, antigamente a comida não era tão disponível e tão abundante. Hoje a gente tem mais comida, de uma maneira geral, mais disponível e comidas mais calóricas. Por exemplo, assim, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, o maior litro de refrigerante que tinha no supermercado era o de 1 litro. Hoje tu não encontra refrigerante de 1 litro. Hoje o menor é o de 2 litros, né? E eventualmente os refrigerantes pequenos custam o mesmo preço que o grande. Então chega na época de Natal o absurdo tem refrigerante de 3,5 litros para vender. Então assim, as porções aumentaram de tudo, não só o refrigerante é o exemplo. O pão aumentou, o X aumentou de tamanho, todas as comidas aumentaram de tamanho e, que nem eu falei antes, os esforços diminuíram. Então você pede em casa uma pizza com refrigerante de 2 litros, não saiu de casa para buscar essas coisas e come esse caminhão de calorias, né? E fica, parece que no compromisso de consumir tudo aquilo que está na tua frente, né, doutor? Exatamente. Então já tem pesquisas provando assim que o aumento das porções são relacionados com o aumento de obesidade, né? Não necessariamente se a pessoa come tudo ou não, se queria, se não queria, mas só a disponibilidade daquilo já aumenta. Por exemplo, no cinema, hoje você vai no cinema, o menor pacote de pipoca é um pacote grande. Antigamente você comprava um pacotinho pequenininho, que mal cabia na tua mão. Hoje os pacotes são imensos, assim, o menor que tem já é um monte. E isso aí acaba desencadeando no longo prazo, né? Não é um dia um pacote de pipoca ou uma Coca-Cola que vai te deixar com obesidade. Mas de pouquinho em pouquinho, quando vê, o cara tá nos 100 quilos, né? E por consequência, sei lá, o diabetes, os problemas de joelho, problema de coluna e as coisas todas desencadeadas. Eu acho que o principal, assim, é os maus hábitos, obesidade, consequência e as outras doenças que vêm junto, né? Problemas cardíacos, AVC, infarto, tudo é encadeado. E por quê? Pouco exercício físico, dietas mais inadequadas, pouco tempo disponível para cuidar da própria saúde, né? Hoje em dia as pessoas, assim, trabalham muito
Porque quando você propõe assim, não, quem sabe você dispõe 30 minutos para você fazer um exercício. Não, mas isso eu não tenho tempo, né? Então, poxa, num dia inteiro, às vezes o cara trabalha 12 horas, mas 30 minutos ele não pode se permitir para fazer uma caminhada, fazer uma ginástica. Então, isso é uma coisa que hoje em dia a gente tem que pensar bem, porque essa massa de pessoas com maus hábitos, o sistema de saúde, nem o público e nem o privado, não vai como assimilar isso aí. Nós vamos ter que mudar preventivamente agora, porque senão nos anos 2030 vai entrar em colapso. Se fala muito na questão do estresse também, né, doutor? Também tem uma questão assim do estresse, mas eu às vezes penso assim que é importante, é verdade, mas isso às vezes é justificativo para preguiça. Não, eu tô muito estressado, não dá tempo para eu fazer. Então assim, lógico, o estresse desencadeia uma série de alteração hormonal, altera o cortisol, outros hormônios que prejudicam na saúde, mas a vida como um todo, a gente consegue reduzir o estresse dando um tempo para si mesmo, para ler um livro, para fazer uma ginástica. Às vezes é mais terapêutico você fazer uma ginástica, né, que seja sozinho e tudo, de meia hora, do que tomar um remédio lá às vezes até um calmante, assim, só o tempo de tu dar uma descansada, fugir um pouco dos problemas do trabalho, dos problemas de casa, ajuda bastante também, né, que é uma coisa que as pessoas valorizam um pouco, essa coisa da qualidade de vida, de fazer exercício e tal. Aqui em Santo Antônio a gente ainda tem a disponibilidade, assim, que é uma cidade mais tranquila, dá pra você caminhar na rua, a gente não tem aqueles problemas das grandes cidades que as pessoas assim, não, se você, como é que eu vou caminhar na rua, você é assaltável, perigosíssimo. Aqui até não é tanto, mas mesmo na cidade do interior a gente tem visto assim, engarrafamentos, pessoas andando muito de carro, poucas pessoas andando nas calçadas, que não era assim. Bom, a questão da tireoide me chamou a atenção, essa relação com Santo Antônio da Patrulha e uma possibilidade, de repente, da alimentação nossa estar gerando mais esses problemas de tireoide. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para nós, porque talvez seja, quando se fala em endocrinologia, seja o que todo mundo lembra, é a tireoide que está desregulada, é hipotireoidismo, é hipertireoidismo. Explica um pouquinho melhor para nós, doutor. A tireoide é sempre a culpada, sempre a vítima, né? Sempre a primeira vítima. Mas na verdade o que acontece é o seguinte: a tireoide é uma glândula que todo mundo tem, produz o tal do hormônio da tireoide, que é um hormônio que é a base de iodo. Isso é um íon que tem nos alimentos de uma maneira geral. Pela lei brasileira tem é acrescentado iodo no sal. Então toda comida que tem sal tem iodo. Mas a gente sabe que os vegetais, principalmente tomate, vegetais verdes escuros, brócolis, repolho, essas coisas, tem uma concentração alta de iodo que eles captam da terra. Então a gente sabe assim, que os locais de plantação alta, de serra principalmente, como a chuva lava o solo muito, acaba tendo menos iodo. E os terrenos onde tem mais depósito, por exemplo assim, planícies, mais litorâneas, tendem a ter mais iodo porque vem o lavado dos morros, vamos dizer assim. Então o que acontece? A gente não tem nada, isso é especulação, mas assim, a gente vê muitas pessoas com problemas de hipotireoidismo, aumentos da tireoide aqui na região. Eu imagino que seja alguma coisa das plantações nos morros. O pessoal ter o hábito de plantar as comidas nos subidas encostas aqui da serra, e isso talvez não tenha tanto iodo assim como nas comidas, por exemplo, que comem em Porto Alegre, que vem de outras regiões, né? Então deve ter uma questão alimentar junto com isso aí. E também tem uma questão genética, assim, que é inerente da população, né? O pessoal de raça branca tem mais problema de tireoide que o pessoal de raça escura, né? O pessoal de origem portuguesa tem um pouco mais, o pessoal de origem italiana tem um pouco mais, o pessoal de origem africana um pouco menos. Mas eu não sei se é mais genético aqui ou se é mais da alimentação mesmo. Mas a gente vê muito, eu tenho visto muito no consultório, até me surpreendi. Em Porto Alegre eu atendo muito menos problema de tireoide. Lá a gente vê menos do que vê aqui. E quais são as características dos problemas de tireoide? Poxa vida, assim, tireoide tem vários sintomas diferentes que as pessoas podem ter, né? Então, assim, é muito difícil dizer assim que uma coisa ou outra pode não acontecer. Mas de uma maneira geral, assim, alterações de peso, sonolência, fraqueza, desânimo, são os sintomas que a gente mais vê no consultório, e desconfortos no pescoço. Eventualmente a pessoa sente, assim, uma dor na região anterior da garganta, na frente da garganta, né? Uma dor, ou às vezes sente que tem um caroço que não tinha antes, que apareceu, eventualmente pode ser um aumento do tamanho da tireoide. A gente examinando no consultório, assim, sem nenhum exame muito sofisticado, já consegue ter uma ideia, examinar
examinando com a mão, já dá pra ver bem isso aí. Mas é importante, se a pessoa assim tá mais desanimada, mais fraqueza, se nunca fez exame de tireoide, é interessante fazer pelo menos uma vez na vida, né? Ver o exame, dar uma examinada. E se tiver alguém na família que já tem problema de tireoide, aí é mais importante ainda, né? Porque tem essa questão genética que não é bem esclarecida, assim, os genes que causam isso, mas a gente vê muito em familiares. Pessoas que tem o avô que teve, que os antigos diziam tiopato, né? Que é o aumento do pescoço, assim. Isso é muito comum ter nos netos ou nos filhos. É sempre bom dar uma olhada nisso aí. E esse exame, ele é o clínico mesmo? O exame palpável ou tem um outro exame? As doenças mais leves, mais no início, a gente só consegue ver nos exames de sangue. Mas as doenças assim que já estão um pouco mais avançadas, que já tem 1 ano ou 2 de evolução, de tempo de início, a gente consegue só examinando no consultório já ter uma ideia. O endocrinologista, né, eu no consultório, como eu examino todo dia muitas pessoas, examino tireoide de muita gente, a gente cria assim um certo tato na coisa e percebe quando a tireoide é doente ou não é, né? Então consegue ter uma ideia, assim, não, esse aqui eu acho que vem normal, esse aqui eu acho que não. Mas é uma coisa assim muito de tato. E eventualmente só nos exames aparece. Mas muitos casos, assim, os casos um pouquinho mais graves, a gente consegue ver já no consultório que alguma coisa tem, né? A partir de que idade, mesmo sem ter algum dos sintomas, doutor, seria ideal consultar um endocrinologista de tempo em tempo? Olha, não sei se tem uma idade assim que precisa, digamos, a partir de tal idade é bom consultar. Eu acredito mais assim, quando o paciente se sente mal, tá com alguma coisa que ele não tá entendendo bem, ao invés de ficar aí na farmácia, ou conversa com o vizinho, com o amigo, o professor da academia e tal, eu acho que é sempre mais interessante procurar o especialista. Mas eu não te diria assim, não, com tal idade é bom consultar, né? Como a tireoide é uma doença que pode dar sintomas muito, muito leves, às vezes um cansaço, um desânimo, a depressão e tal, pode ser um problema de tireoide, né? Pode mascarar por outras coisas. Então eu sempre digo assim, se o paciente tá se sentindo meio mal, tá uma coisa diferente, que não é o habitual dele, é bom fazer o exame, não necessariamente para endocrinologista. Mas se a coisa começa a ficar meio duvidosa, assim, os exames, o hormônio não fecha, não tô entendendo bem, aí eu acho que é importante, tá? Especialmente. Sim. E qual a relação, que as pessoas têm muita dúvida nesse sentido, da tireoide com o controle de peso? Pois é, assim, o pessoal que está acima do peso sempre procura bolar uma desculpa, assim, eu tô acima do peso é porque é a minha tireoide, né? Ou então é porque eu tenho, sei lá, uma outra doença. Então, assim, a relação funciona mais ou menos assim. A doença de tireoide engorda, mas nem todo mundo que tá gordo tem problema de tireoide, né? Uma coisa não faz o contrário da outra. O que acontece? A tireoide realmente causa um aumento de peso, mas sempre um aumento de peso pequeno, coisa de pouco quilo, né? Os pacientes estão com obesidade mais grave, muito acima do peso, a tireoide pode estar ajudando a piorar? Pode. Não é a principal culpada. Sempre tem uma questão lá do exercício físico, aquilo que nós conversamos. Exercício físico, dieta, maus hábitos, muitos açúcares, muita farinha, pouca salada, pouca verdura e tal. Mas o pessoal sempre demoniza muito a tireoide. Isso aí, eu tô gordo e a tireoide e tal. Também não é assim, né? Mas é sempre bom fazer uma avaliação. Eu sempre digo para os pacientes no consultório assim, olha, tá acima do peso, a gente tem como ajudar, hoje em dia tem dietas boas, tem alguns remédios que ajudam. Sempre é bom ver se não tem alguma outra coisa que está causando excesso de peso, né? A gente não pode ficar com aquele preconceito assim, o paciente está acima do peso é porque não se cuida e tal. Não, tem algumas doenças que causam aumento de peso, é sempre bom examinar. A tireoide é uma delas, tem alguns outros problemas hormonais que a gente chama síndrome de Cushing, que é uma doença rara, mas que também pode ver, né? Tem alguns outros problemas gástricos e outras coisas mais raras que é sempre bom a gente examinar. Então o que eu costumo falar para os pacientes? Tá acima do peso, fez dieta, não deu resultado, procura um especialista. Fez a dieta, tá funcionando bem, então não precisa se preocupar. Tá funcionando bem, continua a dieta, faz exercício, continua, porque a gente sempre precisa de outros especialistas para ajudar, nutricionista ajuda bastante, professor de educação física para orientar os exercícios também ajuda bastante. Então a gente não pode ficar se detendo muito naquela coisa, não, eu tenho uma doença, né? Às vezes tem, é sempre bom procurar um especialista para ver se não é o caso, mas procurar sempre a ajuda dos outros colegas. O nutricionista ajuda bastante, o professor de educação física ajuda bastante, eventualmente alguns remédios, a gente como médico pode ajudar com alguma medicação, e hoje tem bastante coisa moderna que saiu no tratamento de
obesidade, né? Uma das coisas que a gente luta muito no consultório é para quebrar o preconceito do paciente com obesidade é um paciente que não se cuida. Isso aí, tem alguns pacientes que são assim, mas a gente conhece muitos pacientes que estão lutando contra o excesso de peso e não conseguem, né? E tem que usar o que a gente tem disponível. Hoje em dia tem pelo menos 5 remédios diferentes que a gente pode usar, então a coisa progrediu muito do que era alguns anos atrás, assim, que é vai fazer exercício e aguenta firme, né? Já que o senhor tocou nessa questão da academia também, do exercício físico, doutor, a gente teve, por exemplo, um caso muito famoso no Brasil, onde a tireoide foi tida como a grande culpada, o caso do Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, que disse, o meu problema é de tireoide, por isso que eu não consigo emagrecer e vou ser gordo agora a vida inteira. Bueno, também a partir desse relato dele, as especulações começaram, mas o que gerou esse distúrbio de tireoide e tudo mais? Chegou-se a falar dos suplementos que ele poderia ter utilizado em excesso durante a carreira profissional de atleta e o uso de anabolizantes em algum momento para recuperação e tudo mais, possa ter gerado também isso. Confere, e aí a gente já entra na questão da academia mesmo, que muita gente às vezes abusa, né, do suplemento e principalmente, mais preocupante ainda, da questão do anabolizante. Na verdade, sim, é muito difícil eu falar qualquer coisa sobre o caso do Ronaldo sem ver os exames, sem examinar, sem virar a opinião, o que eu acho, o que eu imagino. Aí fica muito difícil dizer qualquer coisa sobre o caso dele específico. O que eu posso falar sobre a minha experiência como endocrinologista? Pode ter engordado por causa da tireoide? Pode, mas não daquele jeito, né? Ele engordou muito mais por comida e festa e sei lá mais o que, do que pela tireoide. Tireoide engorda lá 4, 5, 6 quilos, não engorda, minha opinião, mas não sei, teria que ver os exames dele pra poder dizer qualquer coisa. Pode ser um fenômeno, né? Não sei. É complicado. Mas da parte dos anabolizantes e suplementos e coisa nada que tem aí. O que acontece? O pessoal hoje em dia tem uma... o pessoal exagera um pouco nessas coisas de suplementos. Então o que acontece? Existe um mercado muito grande vendendo os mais variados pós de suplementos que tu possa imaginar. E existe uma turma de academia que se tu disser pra eles assim, você come isso aqui, você vai ficar forte, ele come. Aquilo lá não interessa o que é. Não precisa ter assim, mas tem comprovação científica, isso não importa. Mas isso aí funcionou com alguém antes? Não importa. O que importa, assim, se você me disser, eu faço. Eles fazem qualquer negócio, que também é muito perigoso. Então, assim, tem suplementos que são seguros, tem outros que não são tão seguros, tem outros que são muito perigosos, né? Hoje em dia, tem pessoas, né, profissionais não gabaritados, indicando, né? Então, por exemplo, vai lá o professor da academia. O professor da academia pode ser uma pessoa com formação, que estuda, ou não. E aí o cara tá lá indicando suplemento, remédio, injeções, e aí a coisa às vezes complica, né? Então eu acho assim, suplementos eles podem ser seguros, bem indicados, fazendo as coisas direitinho, sem grandes problemas, ou pode ser uma coisa muito perigosa, né? Eu vejo com maus olhos duas coisas: remédios em pessoas que não têm doença, usar lá um remédio, uma medicação, uma injeção para um cara que não tem doença, muito perigoso, e a misturança, que nem eu falo no consultório. O que é a misturança? O cara assim, não, eu tenho um suplemento de proteína, eu tenho um suplemento de aminoácidos, eu tenho um suplemento pré-treino, eu tenho um suplemento pós-treino e um para recuperar, e aí o cara tem lá um kit 5, 6 potes gigantes de pozinho que ninguém sabe direito o que tem lá dentro. Vira e mexe quando a Anvisa resolve que vai fiscalizar um pote ou outro daqueles, dá confusão e eles acabam saindo do mercado. Então o que eu acho assim, a misturança de 4 coisas é perigosa, o uso de medicações em quem não tem doença também é perigoso, mas eu acho assim que pro cara que está querendo ter uma melhora de performance, alguma coisa dá pra gente usar, assim, mas sempre com algum cuidado, fazendo os exames, fazendo o acompanhamento, sem muitos exageros, né? O que a gente vê assim, que tem, vamos dizer assim, pessoas que fazem academia 1 ou 2 vezes por semana, que é pouco, usando 4 potes de suplemento diferente. Não tem muita lógica. Agora o cara assim, é um atleta, ele vai na academia todo dia, né? Ou faz atividade física todos os dias. Não, daí eu acho que o suplemento ajuda, né? Acho que ele tem que ter uma certa coerência isso aí. O cara tá se esforçando na academia, tá se esforçando na dieta, o suplemento ajuda. O cara faz academia meia boca, faz a dieta meia boca, o suplemento o cara só vai gastar. E ter os efeitos colaterais. Pois é, sobre esses efeitos colaterais, doutora. Por exemplo, o suplemento mais utilizado no Brasil é o Whey Protein, né? A base de proteína, portanto, pode gerar o excesso de proteína para o fígado, sobretudo, também outros órgãos. Funciona mais ou menos assim. Whey Protein, né? Já que tu puxou esse específico. Whey Protein não é um nome chique para uma coisa comum, é que o pessoal aqui de Santo Antônio conhece. O que é? Quando o cara pega o leite, faz o queijo, faz lá, bota o
coalho, o tempero, põe na prensa e sai o tal do soro. Lá na minha terra a gente pegava esse soro e dava pras vacas comer, né? Lá nos Estados Unidos eles pegam esse soro, desidratam e vendem. É o tal do whey protein, proteína do soro do leite. Nada mais é do que o concentrado de proteína do leite. Então assim, qual é os riscos do whey protein? O excesso de proteína, ele não é tão tóxico pro fígado, ele é pior pro rim. Mas as pessoas que têm problemas renais, propensão a cálculos renais, já teve problema de pedra nos rins, o uso do whey protein é mais perigoso, porque o excesso de proteínas que a pessoa come na comida, tanto por alimentos normais quanto pelo whey protein, eles sobrecarregam o rim, né? Então pode dar insuficiência renal, cálculos renais, problemas renais. O fígado, ele até não sofre tanto com isso. O problema do fígado é aquilo que eu falei, é a mistura, né? O cara começa, ele toma um whey protein, ele toma um anabolizante injetável lá de origem veterinária, daí ele toma um pré-treino, daí ele toma um pós-treino, aí já é complicado, daí o fígado já começa a sofrer. Eu costumo dizer de brincadeira no consultório assim, o fígado é dos órgãos mais fortes que tem no corpo humano. Pro cara conseguir ter uma doença hepática grave, conseguir ter cirrose, tem que forçar o fígado por muitos anos, né? Já o rim não, o rim é dos órgãos mais vagabundos que tem. Quando o cara tem uma infecção um pouquinho mais grave, o primeiro que se entrega é o rim, vai pra hemodiálise. Então assim, o rim ele é mais delicado, né? Vamos dizer assim, um órgão mais delicado. O fígado ele aguenta mais. Cara, a gente tem não é o foco da preocupação, não é tanto o fígado. O problema do fígado é o anabolizante esteroide, que é os derivados de testosterona. E esses sim, eles são relacionados com câncer de fígado, né? Então o uso em altas doses de anabolizante esteroide, são aquelas injeções que eles usam muito, né? Às vezes até de origem veterinária, alguns esteroides são feitos para cavalo, para boi e tal. Esses sim são relacionados com câncer de fígado. O uso por algum tempo aumenta o risco de câncer de fígado. Eu tenho minhas dúvidas porque eu penso o seguinte, a gente vê muita gente usando e vê pouco câncer de fígado, né? Mas a gente sabe que as pessoas nos anos 80 não usavam tanto. E essas coisas levam tempo para acontecer. Então a gente não sabe se daqui a uns anos não vai começar a aparecer uma epidemia de câncer de fígado aí pra gente resolver dessa turma que hoje tem 20 anos usando anabolizantes na academia, né? É preocupante, assim, é complicado. A gente vê hoje em dia que essa população de pessoas que praticam principalmente musculação, fisiculturismo, isso é uma coisa disseminada. Todos, muito pouco, não usam. Lógico, conversando na primeira vez ninguém diz. Conhecendo os caras e tal, o pessoal acaba falando. E é preocupante que mistura. Os caras usam injeção do hormônio não sei qual, mais o pré-treino não sei qual, mais o whey não sei o que. Eles, poxa, tudo isso. Isso aí é só pra começar. E aí mais perto do verão é mais não sei o que. É meio assustador. A gente faz um trabalho no consultório de tentar conscientizar dos riscos. Olha, cara, tem o rim, olha lá o fígado. Teve um cantor acho que é baiano, não lembro o nome dele, eu acho que é Netinho, uma coisa assim, que teve um problema hepático. Ele alegou nos jornais e tal, que era por uso de anabolizantes e tal, não sei, né? Mas que é um caso mais famoso, mas a gente deve ter mais gente. Então eu não sou um entusiasta, assim, tento muito sensibilizar as pessoas disso, mas é complicado. Hoje em dia tá muito bom. Doutor Arthur, bate-papo muito bom, acho que bastante esclarecedor sobre uma série de pontos. Outros tantos poderiam ainda ser tratados e certamente a gente voltará aqui ao seu consultório para tratar deles. Apenas para a gente finalizar, quais os dias que o senhor está aqui no Centro Clínico JWM? Eu estou aqui em Santo Antônio, na Clínica JWM, todas as quartas-feiras, o dia todo, né? Algumas vezes eu venho só pela manhã, mas a maioria das vezes o dia todo, né? E também em Porto Alegre, outros lugares aí, mas aqui em Santo Antônio é nas quartas. Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade de conversar com o pessoal. Muito bem, a gente conversou então com o Dr. Arthur Boschi, endocrinologista, que trabalha aqui no Centro Clínico JWM. Falamos direto para o portal JWM e também para o estúdio aberto da Rádio Tapuí.